Olá, turma. Hoje o tema da nossa aula é regra de 3 simples. Ela é uma técnica da matemática que geralmente é utilizada em situações problemas, onde o aluno ele lê e encontra 4 variáveis, destas 4, 3 é fornecido o valor e fica uma para ter que ser descoberto. Aqui, por exemplo, eu trago alguns exemplos para a gente poder aplicar esse conteúdo da regra de 3 simples. O primeiro fala sobre uma situação onde a pessoa vai fazer um bolo de aniversário e ela utiliza 300 gramas de chocolate, isso para fazer um bolo. Agora, se ela aumenta o número de bolo, ou seja, se em vez de fazer faz 5 bolos, qual que é a quantidade de chocolate que vai ser necessário? Qual é a quantidade em gramas necessária? Então a gente monta aqui a situação, que seria um bolo para 300 gramas, e 5 bolos eu não sei quanto que é, então para isso eu vou fazer o cálculo para descobrir quanto que é essa quantidade de gramas para fazer 5 bolos. E aí a gente entra com o conteúdo das grandezas diretamente proporcionais. Nós temos as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Quando que eu sei que é diretamente proporcional e inversamente proporcional? Veja a situação. Para fazer um bolo, você precisa de 300 gramas de chocolate. Se você aumentar o número de bolo, você vai precisar de mais gramas de chocolate. O que quer dizer que, aumentando uma variável e a outra também aumentando, nós temos o que? Uma grandeza diretamente proporcional. Se você também aqui diminuir uma variável e a outra variável também diminuir, também é uma grandeza diretamente proporcional. Porque as grandezas diretamente proporcionais acontecem quando as duas variáveis, as duas situações, elas aumentam ou diminuem simultaneamente. Então, quando você tem aqui uma grandeza diretamente proporcional, ou seja, um bolo precisa de 300 gramas e se eu aumentar o número de bolo precisar de mais gramas de chocolate, então na regra de 3 simples, quando você usa a grandeza diretamente proporcional, para você resolver a conta, você multiplica cruzado. Então você pega aqui, 1 vezes x, que vai ficar 1x. Pega 5, multiplica com 300, que vai ter 1.500. Então se você pegar 1.500 e dividir por 1x, é a mesma coisa que falar que é 1.500 gramas, ou 1,5 kg. Então na regra de 3 simples, o uso da grandeza diretamente proporcional, você resolve fazendo multiplicações cruzadas. Situação B. A Lisa ela vai chegar em São Paulo. Para isso, o que ela está fazendo? Ela está viajando a uma velocidade de 80 km por hora. Então, se ela continuar nessa viagem a uma velocidade de 80 km por hora, ela vai gastar 3 horas para chegar em São Paulo. Se ela aumentar essa velocidade para 120 km por hora, qual que é o tempo que ela vai gastar para chegar em São Paulo? Então, a gente vem aqui e monta a situação. Se a Lisa viajar a uma velocidade de 80 km, ela gasta 3 horas. Se ela aumentar essa velocidade, será que o tempo vai aumentar ou vai diminuir? Sem fazer conta nenhuma, a gente já consegue aqui observar uns detalhes. Vejam só. Aumentando a velocidade, a tendência é o quê? Diminuir o tempo para chegar. Aumenta, diminui o tempo. Então, se eu tenho aqui de 80 km, eu passo a 120 km, de 3 horas eu vou reduzir o meu tempo, porque eu estou aumentando a velocidade. Então, o que a gente tem aqui? Uma ordem inversa. Ou seja, aumentou a velocidade, reduziu o tempo. Então, aqui é o típico caso da chamada grandeza inversamente proporcional. É quando as grandezas uma aumenta e a outra diminui. Quando acontece isso, de ser grandezas inversamente proporcionais, nós não fazemos a multiplicação cruzada, mas sim a multiplicação na linha. Olha isso, 120 vezes x, 120x, 80 vezes 3, 240. Agora você divide 240 por 120, você vai encontrar 2 horas. Então olha o raciocínio, viajando a 80 km por hora, a Lisa gasta 3 horas. Se ela aumentar a velocidade para 120 km, ela vai gastar menos tempo, ou seja, 2 horas. Portanto, na regra de 3, quando eu uso as grandezas inversamente proporcionais, eu trabalho fazendo multiplicação na linha e não multiplicação cruzada. 120 vezes x e 80 vezes 3. A Bianca ela decidiu comprar 3 camisetas. Essas 3 camisetas custaram R$120. Então tá aqui, 3 camisetas, 120. Quanto que ela vai pagar se ela comprar 5 camisetas? Veja bem,
vai aumentar o número de camisetas. Se 3 ela paga 120, dá a entender que 5 ela vai pagar mais. Então observe, de 3 aumentou para 5. R$120, a tendência é o quê? Aumentar esse valor da mercadoria. Então quando as duas aumentam ao mesmo tempo, quando as minhas duas variáveis aumentam ao mesmo tempo, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Quando as duas variáveis diminuem ao mesmo tempo, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Então, se as duas aumentam ou diminuem ao mesmo tempo, é chamado de grandeza diretamente proporcional. O que eu faço numa grandeza diretamente proporcional? Eu simplesmente faço multiplicação cruzada. Olha aqui, pessoal. 3 vezes x dá 3x, 5 vezes 120 vai dar 600. Repetindo. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, eu multiplico cruzado 3 vezes x e 5 vezes 120. Então, 3 vezes x dá 3x e 5 vezes 120 vai dar 600. 600 você divide por 3, dá 200. Voltando para o problema. 3 camisetas, a Bianca vai pagar R$120. 5 camisetas, ela vai pagar R$200. Aqui é uma equipe de operários que, vejam vocês, trabalhando 8 horas por dia, eles vão conseguir terminar a obra e entregar em 20 dias. Olha só, trabalhando 8 horas por dia, eles vão gastar então aí 20 dias para terminar o trabalho deles. Agora, se o número de horas for reduzido para 5, em vez de eles trabalharem todo dia 8, eles trabalharem 5, será que o prazo para terminar vai aumentar ou vai diminuir? Sem fazer conta, qual que é o sentido que a gente vê? Se trabalhando todo dia 8 horas eles gastam 20, se eles diminuir o tempo, parece que o prazo vai aumentar, porque vai precisar de mais tempo. Então o que a gente pode aqui analisar? Se eu diminuo aqui o meu tempo, as minhas horas, a tendência é aumentar o prazo para entregar a obra. Então diminuiu uma grandeza, aumentou a outra grandeza. Então eu tenho aqui uma grandeza inversamente proporcional. As grandezas inversamente proporcionais são aquelas em que uma variável aumenta e a outra diminui, ou o inverso, uma diminui e a outra aumenta. Quando é assim, como que a gente resolve? Multiplicação na linha. Veja isso, pessoal. 5 vezes x, 5x. 8 vezes 20, 160. Então eu faço linha, eu não faço multiplicação cruzada. Então 5 vezes x dá 5x, 20 vezes 8 dá 160. 160 dividido por 5, 32. Portanto, se você trabalhar, aliás, se essa equipe de operários trabalhar 8 horas por dia, eles gastam 20. Se diminuir para 5 horas, esse número de horas, esse número de dias vai aumentar para 32. Aqui uma outra situação, vejam vocês, na prefeitura existem 18 funcionários. Esses 18 funcionários, eles conseguem ler por dia 135 processos. Então tá aqui, ó, número de funcionários, uma variável. Número de processos, 135. Acontece que em um dia, 4 funcionários não compareceram, então 18 caiu para 14, tem 14 pessoas. O que aconteceu? Essas 14 pessoas, elas vão agora analisar quantos processos. 18 analisa 135, 14 tendem, né, pelo menos dá a entender aqui no probleminha, se a gente for interpretar, que eles vão analisar o quê? Menos processos, porque se diminuiu pessoas, não tem como ser a mesma quantidade ou mais. Então, o que a gente pode agora analisar da regra de 3? Se o número de funcionários caiu de 18 para 14, também vai cair o número de análise de processos. Ou seja, grandeza diretamente proporcional, porque reduziu, caiu o número de funcionários e diminuiu o número de processos. Então era 135, vai diminuir para um valor que a gente vai descobrir agora. Quando é uma grandeza diretamente proporcional, o que a gente faz? Multiplicação cruzada. 18 vezes x, 18x. 135 vezes 14, vai dar 1890. Agora o que eu faço? Pego 1890 e divido por 18, que vai dar 105. O que eu quero reforçar aqui, novamente, é que toda vez que for grandeza diretamente proporcional, multiplica-se cruzado. 18 vezes x e 135 vezes 14.
E quando você for trabalhar com uma grandeza inversamente proporcional, é linha, ou seja, 14 vezes o x e 18 vezes o 135. Aqui a resposta final dá a entender o quê? O número de funcionários, que era 18, reduziu para 14. Esses 14 vão conseguir analisar 105 processos. Aqui é uma granja, essa granja tem 800 frangos e esses 800 frangos comem ração durante 10 dias. Agora veja o que acontece. Caso a granja tivesse 200 frangos a mais, ou seja, de 800 fosse para 1000 frangos, será que essa quantidade de dias para comer ração ia aumentar ou ia diminuir? Então, a regra de 3 simples trabalha com cálculo e trabalha com interpretação. Você tem que analisar o que está acontecendo. 800 comem em 10 dias. Se aumenta o número de frangos, dá a entender que vai diminuir o número de dias, né? De comer essa ração, alimentar com essa ração. Então, aumentou o número de frangos, mas o número de dias que esses frangos vão se alimentar tendem a ser menor, porque é mais frango comendo. Então, aqui aumentou e aqui vai reduzir. Então, nós temos o que? Uma inversa, grandezas inversamente proporcionais. O que nós fazemos? Multiplicamos na linha. 1000 vezes x, que dá 1000x, 800 vezes 10, que dá 8000. Agora, você pegando 8000 e dividindo por 1000, você vai ter 8 dias. Veja só, 800 frangos dão conta de comer a ração em 10 dias. 1000 vai conseguir em menos tempo essa alimentação, ou seja, a ração vai render até em 8 dias. Veja só, a teoria da regra de 3 está aqui no material em PDF, leiam para mim, apresentem as dúvidas, tanto pelo WhatsApp, pelo portal, e se quiserem, venham na escola. Eu estou aqui segunda, terças e quartas-feiras, das 13 até as 17 horas. O que eu coloco para vocês agora fazerem uma reflexão, valendo a nota de participação, me mostre dentro do trabalho de vocês a aplicação da regra de 3. Coloque uma situação para mim que vocês já perceberam que dá para trabalhar esse conteúdo da regra de 3 e narre para mim lá comentando. Não se esqueçam que as nossas atividades avaliativas serão semanais. Vocês têm que entregar até as quartas-feiras, no máximo até as 17 horas. Mas atenção, evitem entregar as dúvidas em cima da hora, façam o quanto antes, encaminhem para o professor já verificando como é que está a situação. Assim vocês evitam de tirar notas baixas, vocês têm as dúvidas esclarecidas e aí a gente consegue desempenhar muito bem o processo de ensino de vocês.